Aprender sempre, quinto ano, Ensino Fundamental, Matemática, volume 2, atividade 1, sequência 3, os maiores estádios de futebol do Brasil. Sequência 3, os maiores estádios de futebol do Brasil. Nesta sequência, você vai acompanhar as descobertas de Alex e Sofia sobre os maiores estádios de futebol do Brasil. Vai ainda solucionar diversos tipos de problemas, inclusive alguns em que é preciso selecionar os dados em tabelas simples ou de múltiplas entradas, além de calcular o resultado de operações. Atividade 1. Alex é muito curioso e está sempre pesquisando a localização dos estádios e a capacidade de público por espetáculo. Ele encontrou alguns dados de 2016 que indicam a posição dos 4 maiores estádios brasileiros, a localização e a capacidade de cada um. Veja a tabela. Então, aqui, capacidade dos maiores estádios brasileiros. Vamos ler os dados da tabela. Então, aqui nós temos posição, estádio, cidade e capacidade. Primeira posição, estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 78.838. Segunda posição, Mané Garrincha, é o estádio, cidade Brasília, capacidade 72.788. Terceira posição, estádio do Morumbi, São Paulo, capacidade 72.039. Quarta posição, estádio Castelão, cidade Fortaleza, capacidade 63.903. Então, esses são os dados da nossa tabela. Número 1. Qual a diferença aproximada entre as capacidades dos estádios do Morumbi e do Maracanã? Registre como você pensou. Então, vocês vão fazer um valor aproximado. Vocês vão observar o estádio do Morumbi e do Maracanã, e vocês vão ver qual é a diferença dos dois, aproximadamente, certo? Então, ó, estádio do Maracanã e o estádio do Morumbi, esses dois. E depois vocês vão registrar como vocês pensaram para chegar nesse resultado da diferença, tá certo? Número 2. Quantos torcedores do estádio do Maracanã comporta a mais que o estádio do Mané Garrincha? Então, aqui está a nossa tabela que nós já lemos. Vocês vão observar o estádio do Maracanã e o do Mané Garrincha. Vocês vão ver quantos torcedores do estádio do Maracanã comporta a mais que o estádio do Mané Garrincha. Então, vocês vão observar a capacidade do Maracanã e do Mané Garrincha e vão registrar a resposta aqui, tá certo? Vamos lá? Vamos lá? Corrigindo. Número 1. Qual a diferença aproximada entre as capacidades dos estádios do Morumbi e do Maracanã? Então, aqui nós temos Maracanã e o Morumbi. Qual que é a diferença dos dois da capacidade? A capacidade é a última coluna da tabela. Então, nós vamos observar a capacidade do estádio do Maracanã, 78.838, e a do Morumbi, 72.039. Vocês podiam pensar, usar a estratégia de vocês e chegar ao valor de 7.000 participantes aproximadamente. Não é um valor exato, é um valor aproximado. Então, observando aqui, 78.838 e observando
72.039, vocês poderiam pensar qual a diferença dos dois? Aproximadamente 7.000 participantes. E nós podemos confirmar isso realizando a subtração, pegando a quantidade 78.838 e subtraindo com 72.039, nós chegamos ao resultado de 6.799, ou seja, está próximo de 7.000, tá certo? Vocês vão anotar o pensamento de vocês neste espaço. Número 2. Quantos torcedores do estádio do Maracanã comporta a mais que o estádio do Mané Garrincha? Então, aqui está falando do Maracanã e do estádio Mané Garrincha. Vamos observar lá na nossa tabela. Maracanã, Mané Garrincha. Capacidade é a última coluna. Capacidade do Maracanã, 78.838. Mané Garrincha, 72.788. Comporta 6.050 torcedores a mais. Como nós chegamos a esse resultado? Realizando a subtração. 78.838 menos 72.788, 6.050. Observem. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!